Prosseguindo, vamos estudar um pouco mais sobre essas competências. A competência da Justiça Militar é processar e julgar os crimes militares. Então, veja que consta expressamente na Constituição, no seu artigo 124, que essa competência é a matéria crime militar. E o que é um crime militar? É o que está definido em lei, que atualmente é o Código Penal Militar. Então, a Justiça Militar da União, ela julga os crimes militares. E conforme o Código Penal Militar, os crimes militares podem ser cometidos por civis ou militares. Um exemplo clássico é o militar do Exército, que desvia munição do Exército ou de uma força armada, vai cometer crime militar, vai ser julgado na Justiça Militar da União. Um civil que desvia munição do Exército ou de uma outra força armada também comete um crime militar e vai ser julgado na Justiça Militar da União. Então, a Justiça Militar Federal, ela julga os crimes, a matéria crime militar, cometido também por civis. Isso tudo por força do que dispõe a lei que define o crime militar, que é o Código Penal Militar, e vamos estudar um pouco mais para frente, com mais detalhes. O crime militar, que é definido no Código Penal Militar, tem o seu processamento definido no Código de Processo Penal Militar. Agora eu preciso fazer uma observação. Temos essa ADI 5032, que foi protocolada em 2013, que está pendente de julgamento. Essa ADI tem o objetivo de declarar inconstitucional o parágrafo 7º do artigo 15 da Lei Complementar número 97 de 99. Para quê? Para que os agentes das Forças Armadas que, porventura, cometam crimes no exercício de atividades militares subsidiárias, veja, as pessoas que criticam isso chamam de atividades atípicas. Porém, o termo técnico é atividades subsidiárias, é assim que está escrito na Lei Complementar número 97. Então, essas pessoas que defendem essa ADI 5032 têm o objetivo de considerar inconstitucional esse dispositivo da Lei Complementar número 97, que dispõe sobre esse exercício de funções subsidiárias. Então, não querem que as Forças Armadas, no caso cometam algum crime no âmbito de uma atividade de segurança pública, por exemplo, como é o caso das GLOs, não querem que eles sejam julgados pela Justiça Militar. Eles querem que sejam julgados pela Justiça Comum. Mas essa ADI ainda não foi julgada. Ela está suspensa após o voto vista do ministro Ricardo Lewandowski. O ministro Marco Aurélio, que era o relator dessa ADI, ele votou contra essa ADI. E tiveram outros ministros que concordaram com o voto dele, o ministro Barroso, por exemplo. Mas o ministro Ricardo Lewandowski concordou parcialmente com essa propositura de inconstitucionalidade. Aí, essa ADI ficou suspensa, certo? Assim, se a gente for olhar a contagem de votos, a maioria dos votos hoje confirma a constitucionalidade, mas essa ADI está suspensa. E mais para frente falaremos mais sobre ela. Então, permanece a competência da Justiça Militar da União para julgar os crimes praticados por militares contra civil no âmbito de operações das Forças Armadas em funções entendidas como subsidiárias, como é o caso quando atuam em segurança pública em uma operação de garantia da lei e da ordem, que conhecemos como GLO. E quando a Justiça Militar da União julga os civis? Quando o CPM diz que civil comete crime militar. Então, nós temos essas possibilidades tanto no inciso 1º como no inciso 3º do artigo 9º do CPM. E vamos também estudar com mais detalhes esse artigo. Por ora, vou citar como exemplo de um crime cometido por civil contra as Forças Armadas e, portanto, um crime militar que vai ser julgado na JMU, um atentado contra a segurança das Forças Armadas, artigo 142 do CPM, um furto ou dano a bens militares, artigos 259 e 260 do CPM, o ingresso não autorizado em área militar federal. O dispositivo fala em ingresso não autorizado em área militar. Porém, como a Justiça Militar Estadual não julga os civis, se um civil entrar
em uma área militar estadual, um quartel da PM, ele não vai cometer crime militar. Vai cometer um crime comum de invasão ou um crime disponível ali que a conduta dele esteja tipificada no Código Penal Comum. Agora, se o civil entra em área militar federal, numa base aérea, num quartel do Exército ou numa área que esteja ali reservada a uma atuação militar, esse civil comete crime militar e vai ser julgado na JMU. Em 2013, nós tivemos aqui a situação desse habeas corpus 102.936, que o STF entendeu que o desacato proferido por um civil contra um militar das Forças Armadas que estava exercendo funções de policiamento ostensivo, de pacificação em comunidade no Rio de Janeiro, ou seja, numa GLO, não cometia crime militar. Ao desacatar esse militar das Forças Armadas que estava exercendo uma função subsidiária, o crime seria comum. Essa é a jurisprudência que temos a respeito disso especificamente. Então, o civil, ele comete um desacato contra um militar das Forças Armadas quando esse militar está exercendo função típica militar. Agora é muito comum ver isso de chamar as funções das Forças Armadas de típicas e chamar as funções em segurança pública, em GLO, de funções atípicas. Não concordo com essa expressão, porque lá na Lei Complementar número 97, a palavra que é utilizada é função subsidiária. Porém, lá no concurso de vocês, é possível que apareçam essas expressões, função típica, função atípica. Geralmente, as funções que estão listadas na Lei Complementar número 97, os críticos chamam de funções atípicas. Pois bem, com base nesse AHC, hoje, um civil que desacata o militar das Forças Armadas que está trabalhando em GLO não comete crime militar, e sim crime comum. Porém, um civil que desacata um militar de Forças Armadas que está exercendo função típica comete crime militar e responde na JMU. Professor, um exemplo de função típica. Se o militar das Forças Armadas está trabalhando em um concurso público militar, não importa se essa área de concurso público é um colégio civil, um colégio estadual, um colégio militar, se é dentro de um quartel, não importa que local é esse. Esse militar estará exercendo funções típicas, funções de resguardo dessa seleção. E aí, se um civil desacatar um militar que está trabalhando nisso, na fiscalização de concurso público ou na segurança da área, vai cometer, sim, o crime de desacato previsto no Código Penal Militar. E vale para agressão, desacato, injúria, tudo isso. Esse civil vai cometer crimes militares e vai responder na Justiça Militar da União. E aí vem a pergunta: é constitucional julgar civis no âmbito da JMU? A gente vê aqui que, conforme a Constituição, conforme o Código Penal Militar, que está autorizado pela Constituição, não há um óbice para isso. Mas temos a ADPF número 289, que foi protocolada em 2013, que também está pendente de julgamento, certo? Que questiona a constitucionalidade justamente sobre os incisos que prevê a possibilidade dos civis cometerem crimes militares em tempos de paz. Essa DPF está pendente de julgamento. Então, o que vale é a regra estabelecida pelo CPM. Civil comete, sim, crime militar. Porém, temos um habeas corpus 142.608, julgado pelo STF recentíssimo, em dezembro de 2023. O que o STF julgou aí? Julgou que o civil responde sim à Justiça Militar da União. Então, assim, por mais que a gente tenha essa ADPF questionando a competência para julgar civis, veja que ela é de 2013. Nós temos julgados mais recentes que estão confirmando, julgados pelo próprio STF, que estão confirmando a competência da Justiça Militar da União para julgar civis. E o que era esse caso? Esse caso era de um civil empresário que foi denunciado pelo delito de corrupção ativa
por ter oferecido propina, vantagem indevida para um oficial do Exército, para obter a aprovação lá de registro de produtos. Ele queria sobre vidros blindados. Então, esse civil estava o quê? Cometendo o crime de corrupção ativa. E esse crime é previsto no Código Penal Militar. Aí o STF confirmou a competência da Justiça Militar da União para julgar esse civil por ter cometido um crime militar. Vamos lembrar lá daquele julgado em que, especificamente no contexto de GLO, no caso do crime lá de desacato praticado pelo civil contra o militar das Forças Armadas, aí o STF disse que era crime comum, né? Então, pensem, raciocinem em relação qual é a função que aquele militar das Forças Armadas está exercendo. Se é a função que hoje muitos críticos e o STF entende como atípica, que seria segurança pública no âmbito de OGLO, ou se seria uma função típica, que no caso seriam todas as outras. Aplicação de concurso público, serviço militar, manobra, acampamento militar, treinamento militar, ou a própria ocupação diária pelos militares das Forças Armadas, quando eles estão na Amazônia, por exemplo, ocupando determinada área para determinada manobra. Então, ali, isso tudo é função típica. E olhe que há quem ainda vá questionar que o trabalho na fronteira não seria função típica. Mas, enfim, para o seu concurso, você guarda esses julgados. Então, assim, tendo essa decisão recente, seria coerente que essa ADPF o mérito dela seja considerado improcedente, né? Então, que vá confirmar a constitucionalidade da Justiça Militar da União para julgar civis. E isso com a base na coerência das mais recentes decisões do STF. Porém, ela ainda não foi julgada. Inclusive, no âmbito desse HC, até quiseram julgar junto à ADPF, mas isso não aconteceu. Em suma, como vocês perceberam, a competência da Justiça Militar da União é em razão da matéria crime militar. Em alguns julgamentos, vão falar sobre em razão da função militar, no caso tal da função típica, mas aqui, em termos doutrinários, é em razão da matéria crime militar. Conforme a regra, então, a JMU pode sim julgar civis caso cometam crimes militares. Aí nós temos também a questão das legislações extravagantes que agora foram puxadas para o Código Penal Militar e podem ser considerados crimes militares. E aí civis podem vir a cometer crimes que estejam aqui, ó, no âmbito da lei antiterrorismo, fazendo um ataque terrorista contra uma base militar, e aí eles vão sim cometer crime militar e vão ser julgados pela Justiça Militar da União. Eles cometem crime militar porque a lei de antiterrorismo, assim como toda a legislação penal extravagante, assim como todo o Código Penal comum, pode ser pensado para dentro do Código Penal Militar, fazendo com que esses crimes passem a ser considerados crimes militares se cometidos dentro das circunstâncias listadas pelo CPM. Então, outra hipótese da Justiça Militar da União julgar civil é se esse civil cometer um crime em coautoria com o militar das Forças Armadas, né? Então, um exemplo é assim, um civil que rouba algum equipamento de um quartel juntamente com o militar das Forças Armadas. Ambos vão ser julgados pela Justiça Militar porque cometeram um crime militar. Lembrando também que a Justiça Militar da União também pode julgar civis em tempo de guerra. E isso por força também do Código Penal Militar. Exemplo, espionagem militar, sabotagem de instalações militares. E lembrando também que para acionar a legislação de tempo de guerra, tem que obedecer os critérios estabelecidos na Constituição. E essa guerra tem que ser declarada contra uma outra nação. Não pode ser guerra declarada guerra civil. Não existe essa possibilidade. Então, a competência da Justiça Militar da União é essa.